Pronto, pessoal. Agora que vocês clicaram nessa segunda parte acerca do Instituto das Prisões, eu preciso que vocês tenham cuidado com algumas hipóteses que não vão caracterizar a possibilidade de prisão em flagrante. Que hipótese, Tassi? A do artigo 301 da Lei 9503 de 97, que proíbe a participação, a possibilidade de prisão em flagrante do agente que praticou determinado delito de trânsito. Eu tenho a possibilidade do quê? Constante nos crimes de pequeno potencial ofensivo, que são aqueles na Lei 9.099/95, que estabelece que não vai ser imposta a prisão em flagrante aos crimes de pequeno potencial ofensivo se o agente ele for intimado, né, para ser intimado a todos os atos daquele processo. Se ele assinar tudo que tiver que assinar, ele não vai ser imposto, a ele o tipo de prisão em flagrante, ainda que ele tenha cometido o delito. Eu tenho a informação do artigo 28 da 11.343, que é o crime de consumo de drogas. O consumo de drogas não pode o agente ser preso em flagrante em virtude do constante no artigo 48, parágrafo 2º da referida lei, veda a possibilidade de prisão em flagrante ao agente que praticou o crime de consumo de drogas. Eu tenho a informação do ECA. Por que ECA, Tassi? Porque os menores de 18 anos, pessoal, não praticam crime, eles praticam infração penal. Então, eles não podem ser presos em flagrantes delitos justamente porque ele não pratica crime. O máximo que pode acontecer é que, diante da infração, do ato infracional, eles sejam conduzidos à delegacia, eles vão ser apreendidos, mas eles não podem ser presos porque eles não cometem crime. Fora isso, Tassi, presidente da República, pessoal, não pode ser preso em flagrante. Representantes diplomáticos estrangeiros que estejam formalmente a serviço do seu país no Brasil não podem ser presos em flagrante. Os chefes de governo de estado, familiares e embaixadores também não podem ser presos em flagrante delito, justamente pela informação constante lá na Convenção de Viena. Os juízes, pessoal, e promotores, salvo diante de crime afiançável. Advogado também não pode ser preso em flagrante delito se estiver, né, desde que o crime não esteja ligado à profissão e se trata também de crime inafiançável, beleza? Então, cuidado com as informações no sentido de que quem pode ou quem não pode ser preso em flagrante delito, porque são hipóteses, nesses casos, de ilegalidade na prisão. Beleza, pessoal? Eu tenho também a possibilidade, como prisão cautelar, da prisão preventiva. E na prisão preventiva, pessoal, é imprescindível que eu tenha os requisitos constantes, tanto no artigo 312, quanto no artigo 313 do Código de Processo Penal. Que requisitos são esses, Tassi? Do artigo 312 é a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Nesse caso específico, claro, se eu tenho prova de materialidade do crime, se eu tenho indício suficiente de autoria, a primeira coisa que o magistrado vai verificar é se tem um dos requisitos, um dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Se tem da garantia da ordem pública, ou seja, se o agente, se for posto em liberdade, ele vai se fugir daquele local. Se tem garantia da ordem econômica, que são os mesmos requisitos em tese da garantia da ordem pública, se tem conveniência da instrução criminal, se porventura o agente ele vai induzir determinada testemunha, aliciar a testemunha, amedrontar determinada testemunha, assegurar a aplicação da lei penal, fazer com que de fato o agente, se ele solto, ele vai voltar ou não a deliquir. Tudo isso precisa ser verificado na casuística apresentada para ver se tem requisitos para a decretação da prisão
preventiva. Alinhados a esses requisitos, eu preciso ter os requisitos do 313 do Código de Processo Penal. Ou seja, eu preciso saber se o crime ele é crime doloso e punido com pena máxima superior a 4 anos. Porque pode ser que o agente preencha um dos pressupostos do artigo 312, mas não tem essa condição. Ou seja, o crime é um crime culposo. Ou é um crime doloso com pena não superior a 4 anos. Então, precisa ser verificado também os requisitos do 313. Saber se o agente, já foi condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado. Ser verificado se o crime tem algum tipo de envolvimento de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ser verificado também se tem dúvida quanto à identidade civil da pessoa, quando esta não fornecer elementos para a sua identificação. Então perceba, pessoal, para garantir a prisão preventiva, como requisitos da prisão preventiva, é imprescindível que eu tenha todos os requisitos constantes no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Não sendo hipóteses de requisitos constantes nestes artigos, a regra é a liberdade. Então perceba, quando o agente ele é preso em flagrante delito porque ele está cometendo aquela infração, beleza, ele vai para a audiência de custódia. Na audiência de custódia, o magistrado vai verificar se esses requisitos estão constantes naquele procedimento. Se tiver, ele converte a prisão preventiva em prisão, a prisão em flagrante delito pela prisão preventiva, porque ele vislumbra os requisitos do 312 e 313. Se não tem os requisitos, Tassi, aí ele vai proceder com a liberdade provisória. Liberdade provisória com ou sem fiança. Na liberdade provisória, até abrindo parêntese aqui, presume-se que a prisão em flagrante ela ocorreu de maneira legal. Ela ocorreu de maneira legal, não tenho nenhum tipo de ilegalidade material ou formal daquele flagrante, até porque se eu tenho, ela deve ser relaxada. Mas, se o flagrante em si é legal, o magistrado, próximo passo do magistrado é verificar se naquela casuística apresentada, o agente ele pode estar em liberdade provisória com ou sem o arbitramento da fiança, porque o magistrado vai verificar se tem requisitos para decretação da prisão preventiva ou não. Tendo os requisitos, ele converte o flagrante em preventiva. Não tendo os requisitos, ele vai conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Vai ser verificada na casuística apresentada se o crime em apreço, ele admite ou não a fiança. Admite, estabelece determinada fiança. Não admite fiança, mas ainda assim eu não tenho os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva, beleza, então estipula a liberdade provisória sem fiança, devendo o agente comparecer a todos os atos do processo sempre que intimado. Pode determinar alguma medida cautelar lá do artigo 319 do Código de Processo Penal, como é o caso da monitoração eletrônica. Enfim, eu vou ter que verificar sempre na casuística apresentada, se os requisitos do 312 e 313 eles estão presentes. E aí, pessoal, cuidado, sabe por quê? Porque a prisão preventiva, ela não tem prazo em lei. Ela não tem prazo. O agente, ele pode deixar em tela, meu diretor, para ficar mais fácil. O agente, ele pode ficar preso por tempo indeterminado. O que eu devo levar em consideração é a razoabilidade. Se aqueles motivos que autorizariam a decretação da prisão preventiva continuam presentes. Porque, veja, o agente ele foi preso em flagrante, ele estava cometendo aquele delito. Mas ele já era um agente, né, que praticava contumazmente, enfim, já tinha para assegurar, né, a garantia da ordem pública, para garantir a ordem para assegurar a própria aplicação da lei penal. O crime, efetivamente, era um crime doloso com pena superior a 4 anos. Aí, o que é que o magistrado fez? Lá na audiência de custódia, o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
porque vislumbrou os requisitos do artigo 312 e 313. Então, ele vai ficar preso preventivamente. Mas pode acontecer, pessoal, que esses requisitos deixaram de existir ao longo do tempo. A prisão preventiva ela não tem prazo indeterminado? Tem, mas pode ser que ao longo do tempo, efetivamente, aqueles requisitos que autorizaram a decretação não existam mais. Então, é possível que o agente seja posto em liberdade? É. Aí vai ser por meio da revogação da prisão. Você vai sustentar que na casuística apresentada, os requisitos que autorizariam aquela prisão preventiva não existem mais. Então, não faria sentido continuar deixando o agente na prisão preventiva. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu preciso ainda dar uma dica específica para vocês acerca da prisão temporária. A prisão temporária, ela também é muito cobrada em prova porque ela não é a regra. Na realidade, nenhuma das três prisões é a regra. Mas a prisão temporária, ela só vai acontecer na fase que a gente chama de fase pré-processual. Ela não acontece na fase judicial, pessoal. Na fase judicial, tem a ocorrência e a possibilidade da prisão preventiva. Mas na fase pré-processual, aí eu tenho a prisão, a possibilidade de prisão temporária, ou seja, ela só vai acontecer exclusivamente no caso de inquérito. E ela vai acontecer quando, pessoal? Eu tenho que ter determinados requisitos que estão aonde? No artigo 41. E aí eu tenho que ter o quê? Eu vou poder, né, apresentar, indicar e requerer prisão temporária se o indiciado, se o agente não tem residência fixa, não tem residência fixa, não forneça elementos necessários para sua identificação. E desde que também, pessoal, o crime ele esteja elencado no rol constante no artigo 1º. Então, perceba, eu tenho hipóteses taxativamente previstas em lei para a decretação da prisão temporária. Olha o que diz o artigo 1º. Caberá prisão temporária quando imprescindível para a investigação do inquérito, quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos para esclarecimento de sua identidade, ou quando houver também fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação de autoria ou participação do indiciado nos seguidos crimes. Aí eu tenho os crimes, ó: homicídio doloso, o sequestro, o roubo, o extorsão mediante sequestro, o estupro, o atentado, o rápido, epidemia. Todas essas informações são informações de possibilidade de quê? De decretação da prisão temporária. E aí eu preciso que vocês tenham cuidado com umas informações. A lei de prisão temporária é a lei 7960 de 89. Perceba que é uma lei de fato antiga. Eu já tive modificação em si no Código Penal, ainda que eu não tenha modificação aqui na lei. Por exemplo, Lei de Crimes Hediondos, que é a 8.072/90. Se você verificar aqui, em tese, eu não tenho informação dos crimes equiparados a hediondos, a prática da tortura, do tráfico e do terrorismo. Eu tenho até do terrorismo, que foi aqui na linha P, porque ela foi uma indicação, né, foi dada pela lei do terrorismo, que é a 13.260, né? Mas nesse caso específico, pessoal, se vocês perceberem, aqui eu tinha informação, por exemplo, ó, de tráfico de drogas, mas constante no artigo 12 da 6368. Esta 6368, ela foi revogada pela atual lei de tráfico de drogas, né, da lei antidrogas, que é 11.343. Tortura não tem informação aqui, mas o que eu preciso que vocês saibam é o seguinte: por exemplo, lei de crimes hediondos, é perfeitamente possível ter a prisão temporária lá na fase de inquérito, até pela informação trazida no artigo 2º da lei, da 8.072. Inclusive, o prazo, ele é diferenciado. Aqui, ó, na prisão temporária, eu tenho prazo para ela ser cumprida. O prazo, na regra geral, é de 5 dias, podendo ser prorrogado por mais
5, desde que comprovada esta necessidade. Já no caso da prisão por crime hediondo, né, da prisão temporária, em virtude de crime hediondo ou equiparado a hediondo, o artigo 2º da 8.072 vai estabelecer que é possível a prisão temporária, e esta prisão temporária ela tem um prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30, desde que comprovada a sua necessidade. Então perceba que apesar de não ter aqui no rol, ou melhor, até tem, mas de outra forma, porque não teve modificação na 7960. Mas é claro que a gente precisa fazer determinadas modificações para enquadrar este rol taxativo. Eu tenho aqui, por exemplo, a informação de quadrilha ou bando. Quadrilha ou bando não existe mais. O nome do crime é associação criminosa. Isso quer dizer que não cabe mais prisão temporária para o 288? Cabe. O que eu tenho que fazer é, de certa forma, uma adequação. Beleza, pessoal? E aí, como eu disse para vocês, a prisão temporária, ela deve ser realizada na fase de inquérito. Ela vai ser decretada por quem? Pelo magistrado. Só que o magistrado, ele não pode atuar de ofício. Eu preciso de representação, seja da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público. E aí, qual é a regra do prazo? 5 dias, podendo ser prorrogado por igual período. E se eu for levar em consideração o fato de ser crime hediondo, aí nesse caso, o prazo quase que não sai, o prazo é de 30 dias, podendo ser prorrogado também por igual período. E aí, pessoal, cuidado com a informação constante no artigo 3º, da 7960, porque ele vai estabelecer que, se tratando de preso pela prisão temporária, necessariamente ele vai permanecer separado dos demais detentos. Até porque a prisão temporária ela vai acontecer lá na fase de inquérito, e o que acontece é o seguinte: passado o prazo, por exemplo, de 5 dias para a prisão temporal, para a prisão temporária, necessariamente o agente tem que ser posto em liberdade, ainda que não haja ordem judicial para tal. Por quê? Porque se ele ficar preso mais um dia sequer, essa prisão ela já passa a ser ilegal. E aí é cabível o relaxamento de prisão. Então perceba, todas as vezes que você pensar em prisão temporária, você vai pensar que a prisão temporária ela vai acontecer na fase de inquérito, decretada pelo magistrado por meio de requerimento ou representação, requerimento do MP ou representação por parte da autoridade policial, e ela tem um prazo a ser determinado. E, findado este prazo, o agente necessariamente vai ter que ser posto em liberdade, ainda que o quê? Ainda que não haja ordem judicial para tal, sob pena de tornar aquela prisão ilegal. Beleza? Tranquilo? Eu acho que de importante em relação à prisão é isso que vai ser cobrado na hora da sua prova. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês já sabem que vocês podem entrar aí no plantão de dúvidas, clicar no nome específicozinho, mandar a sua dúvida, ou então, claro, acompanhar a gente nas nossas redes sociais, @vemquempassa, @tac.giaquinto. Abraços, pessoal!